Pilatos então mandou que açoitassem Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. Vestiram nele um manto púrpura e chegavam perto dele, dizendo: Salve, rei dos judeus! E o saudavam com tapas no rosto. Depois Pilatos tornou a sair e disse-lhes: Eu estou trazendo a vocês, mas quero que saibam que não acho que ele seja culpado de algum crime. Foi nesse momento que Jesus saiu, usando a coroa de espinhos e o manto púrpura. E Pilatos anunciou: Aí está ele, o homem! Quando os principais sacerdotes e os guardas o viram, gritaram em frenesi: Crucifique-o! Crucifique-o! Pilatos disse: Crucifiquem-no vocês! Não acho nada de errado nele. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e por essa lei ele deve morrer, porque alegou ser o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Ele voltou ao palácio e perguntou a Jesus: De onde você veio? Jesus não respondeu. Pilatos insistiu: Você não vai falar? Não sabe que tenho autoridade para perdoá-lo e autoridade para crucificá-lo? Jesus respondeu: Você não tem nenhuma autoridade sobre mim, a não ser a que tenha recebido do céu. É por isso que aquele que me entregou a você cometeu um pecado ainda maior. Diante dessa resposta, Pilatos fez o que pôde para perdoá-lo. Mas os judeus gritavam: Se você perdoar esse homem, não é amigo de César. Qualquer um que se diz rei está desafiando o imperador. Quando ouviu essas palavras, Pilatos deixou Jesus do lado de fora e sentou-se na cadeira de julgamento, no lugar designado Corte de Pedra, em aramaico, Gábata. Era o dia de preparação para a Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. Eles gritaram de volta: Mate-o! Mate-o! Crucifique-o! Pilatos disse: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei, senão César! Então Pilatos cedeu ao pedido deles e o entregou para ser crucificado. Eles levaram Jesus. Carregando sua cruz, ele rumou para o lugar chamado Colina da Caveira, em aramaico Gólgota, onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou escrever uma placa com os seguintes dizeres: Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. Os dizeres estavam em aramaico, latim e grego. Os principais sacerdotes foram reclamar com Pilatos: Não escreva o rei dos judeus. Escreva assim: Este homem disse ser o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Quando o crucificaram, os soldados romanos tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. Mas o manto era sem costura, uma única peça de tecido. E eles disseram: Não vamos rasgá-lo. Vamos fazer um sorteio para ver quem fica com ele. Isso confirmou as escrituras que dizem: Eles dividiram minhas roupas entre si e fizeram sorteio pela minha capa. Os soldados validaram as escrituras. Enquanto os soldados cuidavam deles mesmos, a mãe de Jesus, a tia dele, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena permaneceram ao pé da cruz. Jesus viu sua mãe e o discípulo a quem ele amava perto dela. Ele disse à sua mãe: Mulher, aí está seu filho. E disse ao discípulo: Aí está sua mãe. A partir daquele momento, o discípulo a aceitou como mãe. Vendo que tudo havia acontecido,
para que os registros das Escrituras pudessem se cumprir. Jesus disse: "Estou com sede." Havia uma caneca de vinagre ali. Alguém mergulhou uma esponja no vinagre, espetou-a numa lança e a levantou até sua boca. Depois de provar o vinagre, Jesus disse: "Está feito. Encerrado." E, curvando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação para o sábado. Por isso, nenhum corpo podia permanecer na cruz no sábado, um dia especialmente sagrado naquele ano. Os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos condenados fossem quebradas para apressar a morte deles, a fim de que os corpos pudessem ser retirados. Então os soldados quebraram as pernas do primeiro homem crucificado com Jesus e depois do outro. Quando se aproximaram de Jesus, viram que ele já estava morto, por isso não quebraram suas pernas. Um dos soldados cortou o lado de Jesus com sua lança, e do ferimento jorraram sangue e água. Uma testemunha ocular dessas coisas apresentou um relatório preciso. Ele mesmo viu e está contando a verdade para que vocês também possam crer. Isso também confirmava as Escrituras. Nenhum osso do seu corpo foi quebrado. Esta outra passagem também: eles olharão aquele a quem traspassaram. Depois de tudo isso, José de Arimateia, um discípulo de Jesus, mas às ocultas, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos deu permissão e José levou o corpo. Nicodemos, que tinha ido conversar com Jesus de noite, apareceu agora em plena luz do dia, carregando uma mistura de mirra e aloés que pesava cerca de 35 quilos. Eles pegaram o corpo de Jesus e, de acordo com a tradição judaica de sepultamento, envolveram-no em linho com as especiarias. Havia um jardim perto do lugar onde ele havia sido crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido ainda sepultado. Então, por ser a preparação para o sábado e por estar o sepulcro pronto, deixaram o corpo de Jesus ali. Nós estamos na sexta-feira da Paixão e eu gostaria muito de situar você nessa semana que nós chamamos de Semana Santa. Basicamente, a Semana Santa ela inicia no domingo de Ramos, quando Jesus ele entra em Jerusalém montado em um jumento. E algumas pessoas estão muito empolgadas e elas colocam ali suas roupas. Ele vem montado em um jumento, ele vem em um animal de paz. Ele vem não para brigar, não para guerrear, mas ele vem para salvar. Ele vem para se entregar. Na segunda-feira, nós temos o evento de Jesus amaldiçoando a figueira e limpando o templo. E é uma coisa muito curiosa, porque nós vivemos pedindo a visita de Jesus. Nós vivemos orando para que o Senhor Jesus venha, para que tenhamos um avivamento, e a vinda de Jesus, ela traz alguns problemas. Quando Jesus entra no templo, muitas vezes na Bíblia nós temos problemas. Jesus purifica o templo para deixar claro na segunda-feira da Paixão, na segunda-feira santa, para deixar claro o que ocorre muitas vezes quando Deus vem na nossa igreja. É a única vez na Bíblia que nós vemos Jesus fazer uma criatura sofrer. Ele amaldiçoa a figueira
Porque Jesus odeia quem tem folhas, aparência, mas não tem frutos. Jesus está interessado na essência. Na terça-feira, Jesus profere a parábola das 10 virgens. Jesus fala sobre isso, sobre vigilância, sobre juízo final. Interessante que as 10 virgens dormiram. Todas dormiram. As pessoas não entendem. Elas ficam pensando que não, teve virgens que não dormiram. Não, todas as virgens dormiram. Todas. Só que apenas 5 tinham óleo. E aqui Jesus nos fala sobre vigiar, estarmos atentos. Na quarta-feira, nós temos o dia das trevas. Quarta-feira é o dia que o Sinédrio se reúne e o Sinédrio admite: vamos matar esse homem. Não dá mais. Não dá para conter esse cara. Ele é muito indomável. Ele não cabe dentro da nossa caixa. A gente tem que matar ele. Se a gente não consegue matar o milagre, a gente vai matar aquele que faz o milagre. Então o Sinédrio se reúne, Mateus 26, do 1 ao 5, para matar Jesus. Jesus, nesse dia, ele estava na casa de Simão o leproso. Maria vem e unge os pés dele. Judas cita que isso poderia ter sido investido nos pobres. Ele se irrita, ele sai. Aí ali ele se encontra com o Sinédrio. E eles negociam o valor de Jesus para o matar. Quantas vezes nós trocamos Jesus do mesmo jeito? Na quinta-feira, nós temos a última ceia. Nós temos a Páscoa sendo comemorada. Nós temos o lava-pés. O ano passado nós fizemos uma cerimônia de lava-pés na nossa casa. Esse ano nós fizemos uma cerimônia da última ceia. Na quinta-feira, Jesus tem poucas horas de vida. E o que Jesus está fazendo? Jesus está comendo com os seus amigos. Isso aqui mostra o foco principal de Jesus. Ele ficou com a igreja. Ele lavou os pés da igreja e serviu a igreja. E ele teve comunhão com a igreja. Então, eles terminam aquela ceia, aquela comida, eles se levantam, cantam um hino e vão para o Monte das Oliveiras. E vão orar. Jesus leva o seu time para uma reunião de oração. E nós chegamos na sexta-feira da paixão. Lutero dizia que quem entende a cruz entendeu Deus. A cruz revela perfeitamente quem Deus é. E veja, não apenas a cruz revela quem é Deus, mas o sofrimento revela quem nós somos. Os momentos de angústia mostram para todos quem de fato somos. O teólogo Herman Bavinck diz que o pecado é basicamente culpa, corrupção e miséria. Ali é rompida uma aliança, chamada aliança das obras, que Deus tinha feito com Adão. Deus fez uma aliança com Adão. E havia um sacramento em que Adão deveria participar. Havia uma palavra, havia uma aliança. Adão deveria guardar aquelas obras. Só que Adão confiou muito mais na palavra da serpente do que na palavra de Deus. E isso ocorre conosco todos os dias. Adão confiou que aquilo seria prazeroso, que aquilo seria bom, que aquilo daria uma essência para ele, que Deus estava escondendo algo bom dele. Adão estava apresentando algo para ele, e Adão ali está nos representando. Porque nós precisávamos de fato de um representante. Adão, o cabeça da criação, aquele que representa, aquele que está liderando toda a humanidade, ele cai. E quando ele cai, todos nós caímos juntos. Então nós precisamos agora de um representante melhor. Nós precisamos de um representante maior.
Nós precisamos que Deus envie alguém, que Deus faça alguma coisa. Porque por toda a história a gente tentou fazer e não conseguiu fazer nada. Nós temos grandes homens, e você lê a Bíblia, você lê a Escritura toda, e a Bíblia é um livro do quase. O brasileiro entende muito bem esse sentimento. O Brasil é o país do quase. Quase vai, quase conseguimos, quase tivemos uma boa economia, quase tivemos um bom governante, quase tivemos boas políticas públicas. A Bíblia é o livro do quase. Você lê o Antigo Testamento, é quase isso. Você vê um homem como Davi, é quase um cara, aí ele vai e faz um negócio daquele. Então você olha para Ezequiel, é quase. Você olha para Jeremias, é quase. Você olha para Moisés, o homem mais manso de toda a história, e é quase. Você olha para Salomão, não, ele é sábio, as coisas vão ser diferentes. Não, ele faz tudo errado também. Você olha para todos os homens da Bíblia, para todos os homens da Escritura, e você vê um gigante de um quase. Você vê Elias, você olha para Eliseu, você olha para os profetas, você olha para todos eles precisam de um Salvador. Todos eles precisam de um representante, porque você e eu somos as pessoas do quase. Todos nós aqui. Então, Adão se rebela contra o Senhor, e ao se rebelar, ao confiar na palavra de Satanás, Adão, basicamente, passou a merecer, em primeiro lugar, a morte como castigo pelo pecado. Em segundo lugar, a ira de Deus contra o pecado. Em terceiro lugar, a separação de Deus por causa do pecado. Em quarto, a escravidão ao pecado e ao reino de Satanás. São essas 4 coisas que Adão passou a merecer por causa de sua rebelião. Então Deus, olhando os nossos apuros, Deus olhando a nossa miséria, Deus poderia ter enviado um anjo. Deus poderia talvez ter enviado uma criatura celeste, mas não é isso que ele faz. Ele enviou o seu filho. Deus enviou Deus. O próprio Deus vem a esse mundo. E como nos mostra Lucas capítulo 3, verso 1, Jesus entra na história de forma pública. Está tudo registrado. Deus entrou na história de forma pública. Os últimos dias do ministério de Jesus, eles se desenrolam de forma extremamente pública. Todos estão vendo, ouvindo. Em lugares onde todos podiam ver, chegar, saber. A própria morte de Jesus em uma cruz era uma morte pública. Ele foi morto de forma pública. Todos podiam chegar, são fatos inegociáveis e públicos. Deus veio. Eu vi um canal de um ateu, e ele dizendo, ele caminhando no meio de um bosque, e ele caminhava no meio do bosque, ele dizia, onde está Deus? Por que Deus não veio ao nosso mundo? O cara está atrasado. Ele esteve aqui. Ele esteve aqui há 2000 anos. O que fizeram com ele? Penduraram ele numa cruz. Spurgeon diz que a cruz mostra o que os homens fariam se conseguissem chegar até o trono de Deus. Ele foi rejeitado. O credo diz, nos mostra isso, o credo dos apóstolos. Pôncio Pilatos é um homem que nos representa. Quando você vê o credo dos apóstolos, você vê a figura de Pôncio Pilatos e você pergunta assim, por que a figura de Pôncio Pilatos? Por quê? Por que citar esse homem ali? Porque Pôncio Pilatos representa você e eu. Pôncio Pilatos representa a covardia, a fraqueza, a rejeição a Jesus. Ele é um ícone mundial da rejeição a Jesus. Judeus, romanos, gentios, prosélitos, etc. Todos estão ali em Pilatos lavando as mãos. Diante de um inocente. O pecado faz os homens não reconhecerem quem é Deus.
Deus esteve entre os homens de forma clara e os homens não o reconheceram. Você reconhece Jesus? Você consegue identificar Jesus aqui hoje? Note que todos abandonaram Jesus, até os discípulos. Todos. O mais valente deles, o apóstolo Pedro, também o abandonou. E quando Jesus vai para a cruz, nós podemos analisar alguns sofrimentos. Nós podemos visualizar alguns sofrimentos de Jesus na cruz. O primeiro, o sofrimento físico, a dor física e a morte. Acompanhe comigo. A crucificação, ela foi inventada pelos persas 500 anos antes de Cristo e ela foi extremamente aperfeiçoada pelos romanos. A palavra crucificação, ela provocaria pavor em uma pessoa no mundo antigo. Flávio Joséfo, ele diz que a crucificação era a mais miserável das mortes. O Driscoll lançou o documentário, depois eu quero muito que você veja esse documentário após o culto. E ele, na opinião do Driscoll, a pior morte possível é a morte por cruz. E eu quero dar uma rápida explicação aqui. A crucificação ainda existe no Sudão, em alguns jogos da internet, como o Roma Victor. Veja, a flagelação de Jesus, ela antecedeu a crucificação. Jesus foi surrado, apanhou como um bicho. Ele teve as suas mãos erguidas para não poder se defender, acorrentadas para cima. Ele apanhou com um chicote chamado de gato de 9 caudas. Um chicote com bolas de ferro para basicamente amaciar a carne de Jesus. E junto disso haviam ganchos, como nos relata Isaías 52:14. Não esqueça também do que nós cantamos aqui. A coroa de espinhos. Não esqueça dos olhos de Jesus ardendo, do manto, da zombaria, da cruz de aproximadamente 50 quilos. Não esqueça que Jesus estava debilitado, havia passado a noite orando no Getsemane, em agonia, tinha apanhado muito, apanhado tanto que um homem chamado Simão precisa ajudar Jesus a carregar a cruz. Quando Jesus chega ao local da crucificação, a história nos mostra que os crucificados tinham suas barbas arrancadas. Eles arrancam a barba de Jesus, eles deixam ele nu. A imagem que nós temos de Jesus em uma cruz com um pequeno manto, tapando os seus órgãos genitais, isso é para poder colocar a cruz na igreja. Porque os crucificados eram crucificados nus, humilhados. Ele está com seus cabelos arrancados, suas barbas arrancadas, nu. As pessoas cospem nele. A altura que a cruz ficava era uma altura que possibilitava as pessoas cuspirem, zombarem. Estão insultando na frente dos seus amigos, dos seus familiares. Os pregos variam entre 12 a 17 centímetros. E eles são cravados em uma parte do pulso que chega a rasgar até a palma de suas mãos. Uma parte do corpo humano que possui muitos nervos. Ele é colocado na cruz e ela é lançada no buraco da terra. Ele se esforça para continuar respirando. Então colocam uma placa, zombando, escrito Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Uma zombaria. E ela se estende. Essa zombaria é tão terrível que ela se estendeu até o 2º século. No 2º século, e curioso que... Vocês estão com acesso à internet, rapazes, aí? Estão?
Procura, por gentileza, no Google Imagens. Alexamenos adora seu Deus. Alexamenos. Exatamente assim. Alexamenos, com X. A primeira imagem que nós temos de Jesus, historicamente, é essa imagem que vocês vão ver. A primeira imagem que nós temos de Jesus não é uma imagem católica, bonitinha, um vitral. A primeira imagem histórica que nós temos de Jesus é uma imagem de zombaria. Acharam? É um grafite. Vocês conseguem enxergar? Estão vendo, pessoal? Tem uma outra imagem um pouco melhor, será? Aí, exatamente aí. O que nós estamos vendo? Deixa essa imagem um pouco aí. Isso é uma zombaria com Jesus. Está escrito em latim: Alexamenos adora o seu Deus. Provavelmente uma pintura que temos da crucificação, uma pintura blasfema, maldosa. Ao lado de uma inscrição escrito Alexamenos Fidelis, que quer dizer em latim confiável. O que basicamente é isso? Estão colocando uma cabeça de burro em Jesus como crucificado, porque morrer em uma cruz era uma morte vergonhosa. E você dizer que você segue alguém que foi crucificado envolvia muito de você. É por isso que Paulo chega a dizer: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque era natural as pessoas terem vergonha de Jesus. E aqui, provavelmente, Alexamenos é um cristão, e algum vizinho, alguma pessoa da rua ali, fez esse grafite na frente da casa dele, para zombar dele. E é a pintura mais antiga que nós temos de Jesus. Uma pintura de blasfêmia e deboche. Pode tirar. As vítimas, elas respiravam com dificuldade, penduradas à cruz. Elas urinavam e defecavam sem conseguir se controlar. Tudo isso publicamente. O curioso é que milhares de pessoas foram crucificadas no mundo antigo. Esparta, com seus 6.000 soldados, crucificaram por 190 quilômetros da rua, da via, da estrada Ápia. É uma estrada que dava em Roma. Estava na Praça Ápia. Se não me engano, Atos cita essa praça, quando Paulo se encontra com os irmãos. 190 quilômetros. Imagina você andar por 190 quilômetros, andando a cavalo, a pé, e dos dois lados você está lotado de pessoas crucificadas. O que é isso? O Império Romano está mandando uma mensagem: não nos desafie. Não nos desafie. Você imagina isso? Você andando. Se você andasse com um carro rápido, você andaria em torno aí de 2 horas andando e vendo pessoas crucificadas. Agora imagina você andando a cavalo, andando a pé. São dias caminhando e vendo homens crucificados. Imagina o pavor. A maioria das crucificações no mundo antigo eram de homens. E quando raramente as mulheres eram crucificadas, o rosto das mulheres ficavam voltados para a cruz. Crucificavam elas viradas, porque não se suportava olhar para o rosto de uma mulher na cruz. A morte para aqueles que estavam na cruz, na maioria das vezes, era por asfixia, porque ao estar pendurado na cruz, a pessoa perdia a força da caixa torácica. Então, ela precisava fazer uma força muito grande. E ela estava, lembre-se, pendurada por pregos. Ela precisava liberar a sua caixa torácica para poder puxar o ar novamente. E para soltar o ar, ela deveria se soltar, abaixar o seu corpo. Então, alguns crucificados apagavam, desmaiavam, voltavam. Franklin Ferreira diz que o nosso Deus é um Deus que conhece o sofrimento desde toda a eternidade. E ele cita Apocalipse 3:8. Todos os habitantes da terra a adorarão.
aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Estava determinado desde toda a eternidade que Jesus Cristo morreria em nosso lugar. O nosso Deus se identifica com o sofrimento. Em primeiro lugar, então, a dor física. Em segundo lugar, estamos em segundo lugar aí, gente. Passaram já para o segundo ali. Deixa os três, deixa os quatro. Obrigado. Em segundo lugar, nós temos a dor de carregar o pecado. Veja, a dor de Jesus na cruz não é apenas uma dor física. Nós fixamos muito a nossa atenção na dor física de Jesus, mas nós muitas vezes ignoramos a dor espiritual, porque Jesus Cristo está na cruz carregando todo o pecado do povo de Deus. Deixa eu explicar aqui para você. Desde o primeiro pecado de Adão até o último pecado do último santo que irá nascer nesse mundo. Efésios 5:25 diz que Jesus Cristo, ele se entregou pela igreja, ele amou a igreja. Então são os pecados do povo de Deus. Eles estão sobre Jesus na cruz. Eles estão imputados sobre Cristo na cruz, para que a sua justiça fosse imputada a nós. A nossa sujeira, a nossa maldade precisa estar imputada sobre Jesus. Então Jesus ali naquela cruz, ele está como um assassino. Jesus ali naquela cruz, ele está como um adúltero. Jesus ali naquela cruz, ele está como um homossexual. Jesus ali naquela cruz, ele está como um ladrão. Jesus ali naquela cruz, ele está como um maldito. Porque a lei dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição em nosso lugar. Só que Jesus, ele é Deus, e por ser Deus, ele é santo, ele é separado, ele é diferente, ele tem asco, nojo do pecado. O pecado não combina com Deus. Deus é totalmente outro, totalmente diferente. E agora, todo o pecado que você já cometeu e vai cometer estava sobre Jesus na cruz do Calvário. Então ele possui uma dor de carregar o pecado. Tudo que ele mais odiava no mundo agora está sobre ele. Tudo que ele mais tinha repugnância está sobre ele naquela cruz. Em terceiro, nós temos a dor do abandono. E não me pergunte como que isso ocorre, mas eu sei que isso ocorre porque a Bíblia diz assim. Nós somos uma igreja trinitária, nós acreditamos na Trindade. O nosso Deus é um Deus, uma essência, que subsiste em três pessoas, eternamente. Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, e existe apenas um Deus, e o Pai não é Jesus, e Jesus não é o Pai, e Jesus não é o Espírito não é o Pai, e existe só um Deus. Pastor, eu não consigo, tem alguma comparação? Não tem, porque Deus falou em Isaías: a quem vocês vão me comparar? Não há comparação. A comparação com o ovo, a comparação com o sol, tudo isso é bobagem. Então, eternamente, Jesus era a alegria do Pai. Agostinho, ele faz uma ilustração muito boa. Ele diz que o Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito é o amor, que eternamente é derramado sobre Jesus. Naquilo que os teólogos tentam explicar como uma espécie de pericorese, ou movimento, ou dança da Trindade. Eu prefiro movimento. Aquilo que nós vemos, atenção aqui, aquilo que nós vemos ocorrendo no batismo de Jesus, em Mateus capítulo de número 3, quando Jesus está sendo batizado, uma voz fala do céu: esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então o Espírito Santo desce sobre Jesus em uma forma corpórea como de uma pomba. Aquilo ali está mostrando um relacionamento eterno de Deus com Deus. Escute isso aqui. Eternamente,
O Espírito Santo é derramado sobre o Filho como uma expressão do amor do Pai pelo Filho. João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que nós temos ali em João é a expressão de um relacionamento íntimo. O Pai e o Filho estavam face a face eternamente. E quem é pai, quem é mãe, quem é casado, você sabe como é bom você ficar face a face com a pessoa que você ama. Como é bom isso. E o Pai e o Filho estavam assim eternamente. Agora Jesus está na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai o está desamparando na cruz, o abandonando na cruz. Como isso ocorreu? Não sei, mas eu sei que ocorreu porque a Bíblia diz. E eu confio na Bíblia. E essa provavelmente foi a maior dor que Jesus sentiu naquela cruz. Em quarto, Jesus sente a dor de suportar a ira de Deus. Naquela cruz, Jesus se torna o alvo do ódio de Deus, suportado, segurado desde Adão. Você sabe que Deus tem uma medida, atenção, você sabe que Deus tem o cálice, você lê isso. Você se lembra aqueles povos ali, quando Israel vai tomar a terra prometida? Você tem os cananeus. E antes de Israel tomar a terra prometida, Deus disse: não vou fazer nada, porque o pecado deles ainda não subiu na medida. Existe um cálice de Deus, nós vemos isso em Apocalipse, o cálice da ira de Deus, e os nossos pecados enchem esse cálice. O que é que Jesus ora no Getsêmani? Se possível, passa de mim esse cálice. Qual é o cálice que Jesus estava falando? É o cálice da ira de Deus. Então toda a ira de Deus, suportada desde a fundação do mundo, desde o primeiro pecado de Adão, agora está sendo liberada essa represa de ira sobre Jesus naquela cruz. Agora, o que a cruz nos fala? Nós precisamos olhar para a cruz não apenas pelo prisma histórico, mas também pelo prisma bíblico, teológico, pessoal. O que a cruz está nos dizendo? O que a cruz nos mostra? Bom, eu falei para vocês no início aqui, atenção, que Adão, ele foi responsável, merecedor de 4 maldições. Primeira, a morte como castigo pelo pecado. Escute isso aqui. Segundo, a ira de Deus contra o pecado. Terceiro, a separação de Deus por causa do nosso pecado. E em quarto, a escravidão ao pecado e ao reino de Satanás. Adão merecia isso. Você, escute isso aqui, hein? Você e eu merecíamos isso. Mas o que aconteceu na cruz? Em primeiro, eu estou sem retorno aqui de imagem. Me disseram que eu teria retorno aqui e eu não tenho, gente. Perdão. Isso, exato. Em primeiro, veja comigo aqui. As 4 maldições que em Adão passamos merecer, elas foram pagas com a morte de Jesus na cruz. Em primeiro lugar, nós merecíamos a morte como castigo pelo pecado. Então, em primeiro, a sua morte, ela é um sacrifício, que com isso foi pago o castigo pelo pecado. Hebreus, capítulo 9, verso 26. Ele se manifestou uma vez por todas, para o quê? Para o quê, gente? Aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Você e eu merecíamos um castigo eterno. E por que o pecado ele envolve um castigo eterno?
Bavinck diz uma coisa muito importante. Ele diz o seguinte: o que um pecador mais quer? O pecador não quer morrer. O pecador quer viver uma vida santa? Não. O pecador quer viver uma vida ímpia. E por quanto tempo? Eternamente. Se o pecador pudesse, ele pecaria eternamente. Ele merece ser punido eternamente. Você e eu precisávamos que alguém viesse a esse mundo e assumisse o nosso lugar, assumisse os nossos débitos. Nós não tínhamos como lidar com os nossos pecados. O pecado é algo terrível. Você e eu não temos como administrar o pecado. Você e eu precisamos que Jesus Cristo assuma o nosso lugar. E veja, o pecado ele é algo não apenas que ele ofende ao Criador, mas em segundo lugar, ele destrói aquele que o comete. Nós precisávamos que alguém colocasse a mão e parasse o curso das coisas como estavam indo. Em primeiro lugar, a sua morte é um sacrifício, e com isso foi pago o castigo pelo pecado. Em segundo, a ira de Deus contra o pecado era o que nós merecíamos. Então a sua morte, em segundo lugar, é uma propiciação. Em Adão nós merecemos a ira, mas agora Jesus faz uma propiciação. Romanos 3, do verso 24 a 25. Sendo o quê? Justificados. Que palavra linda. Que palavra linda. Você sabia que o presidente da República pode emitir perdão? Você se lembra? Ignora se você gosta ou não, mas você se lembra quando Bolsonaro emitiu perdão para um político que estava sendo perseguido pela STF? Você se lembra disso? Se lembra ou não? Ok. Um político, um presidente, ele pode emitir perdão. Na época do Lula, ele emitiu perdão para aquele assassino italiano. Você se lembra disso? Se lembra? O que é isso? Ele tem poder para emitir perdão. Mas ninguém nesse mundo tem poder para emitir justificação. Ninguém consegue bater o martelo, olhar para alguém culpado e dizer: ele é culpado, mas agora estou declarando justo, e fazer com que caia sobre essa pessoa e ela seja envolvida externamente por uma justiça. Ninguém consegue fazer isso. Só Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Sendo justificados. Por quanto? Gratuitamente. Por sua... Nossa, que redundância maravilhosa é essa. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Cara, é cada palavra que Paulo colocou aqui, daria dias e dias para ficar falando. Verso 25. A quem Deus apresentou como o quê? Essa palavrinha não pode se perder das nossas Bíblias. Propiciação. As Bíblias mais modernas não têm mais essa palavra. Propiciação. Essa palavra, ela é poderosíssima. Agora lê comigo 1 João, capítulo 4, verso 10. Nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como o quê? Propiciação. Pelo quê? Uau! A propiciação é aquele ato sacrificial no qual Deus se torna propício. Propício significa favorável. Ou seja, a propiciação é o ato pelo qual aquele Deus que era contra nós, agora está por nós. É por isso que Paulo vai dizer: se Deus é propício, se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, olha aqui para mim. Todas as vezes que eu leio esse texto, parece que Paulo está delirando, né? Não tem pessoas contra a igreja? Tem ou não tem? Tem ou não tem? O que Paulo está falando? Se Deus é por nós, tipo,
Daria para botar uma lista, né? Do lado, né? Quem será contra nós? Os demônios. Daí Paulo olha, tá. Quem será contra nós? Quem são os demônios? O governo, muitas vezes. Aí Paulo diz, tá, mas quem é o governo? Se Deus é por nós, Deus é propício. A propiciação em Jesus. Agora, como dizia Matthew Henry, pela luz da natureza, nós vemos um Deus como um Deus acima de nós. Pela luz da lei, nós vemos um Deus como um Deus contra nós. Mas pela luz do Evangelho, nós vemos um Deus agora, Emanuel. E o melhor de tudo, a nosso favor. Esse Deus conosco é favorável a nós agora. Você tem noção disso? Isso é propiciação. Isso é propiciação. Isso é propiciação. Esse Deus que tinha tudo para destruir você, por causa da cruz de Jesus, por causa do que Cristo fez naquela cruz, não foi por nada que você fez. Você fez tudo errado. Para falar a verdade, você e eu estragamos tudo. Mas Ele foi bom. Ele veio até nós. Em terceiro, em Adão nós passamos a merecer o quê? A separação de Deus. Por causa do nosso pecado. Porém, Jesus agora, com a sua morte, Ele nos reconcilia com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 ao 19. Ora, tudo isso provém de Deus. Que o quê? Não, fala alto isso aqui, cara. Que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de quem? Por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Agora nós passamos a fazer parte da família de Deus. Talvez você, como eu, vem de uma família quebrada. Talvez você cresceu vendo violência, vendo tragédia. Você vem talvez de uma família totalmente quebrada. Talvez, infelizmente, você já foi vítima de abuso. Não cuidaram, não amaram você na idade que você mais precisava ser cuidado, amado e amada e cuidada. A boa notícia é que agora você faz parte da família de Deus. O teu pai, escute isso aqui é poderoso. O teu pai não é um pai imaginário, o teu pai é um pai presente. O teu pai é o pai celestial. Não é como o pai terreno, falho, limitado, não. Ele é bom, ele é poderoso, ele não é abusivo, ele é verdadeiro, ele está junto, ele não quer destruir você. Nós fomos reconciliados. E o apóstolo Paulo está dizendo o que aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios? Nós não apenas fomos reconciliados com Deus, como Ele nos deu o quê? O ministério do quê? Gente, eu não sei. Eu não sei o que nós podemos querer mais do que isso. Em quarto, veja, nós em Adão merecíamos a escravidão ao pecado e ao reino de Satanás, mas agora, por causa de Jesus, a sua morte é a nossa redenção, ou seja, o nosso resgate. Marcos 10:45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não por todos, mas por muitos. Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção aqui entenda resgate. Colossenses agora no capítulo 2, do verso 13 ao 15. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados,
cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O que Jesus fez na cruz? Havia um escrito contra você. Havia uma inscrição contra você que condenava. Havia um documento que condenava você. Que documento era esse? A lei. Ah, mas pastor, então a lei é ruim. Não, a lei é boa. A lei é boa, a lei é ótima. É nós que não somos. A lei é perfeita, mas incapaz de salvar. Havia um escrito contra nós. Então Jesus pegou esse escrito e cravou na cruz. Triunfou. Velho, olha o que eu vou dizer aqui. Isso aqui é poderoso demais. Jesus triunfou sobre a lei de Deus. Ele não anulou, ele cumpriu, e ao cumprir triunfou. A linguagem que Paulo utiliza aqui no capítulo 2 de Colossenses daria um filme. Quantos aqui viram o Gladiador? Vocês viram? No momento que o gladiador está lutando dentro do Coliseu, você vê, ele tem uma liberdade de matar ou ser misericordioso com aquele que ele está lutando. A linguagem que Paulo utiliza aqui é exatamente a mesma linguagem. É como se Jesus tivesse tirado a roupa, despido os principados e potestades e tivesse andado de mãos dadas com todos os demônios por todo o cosmos, enquanto gritava, enquanto os anjos cantavam que Cristo triunfou sobre esses demônios. No mundo antigo, quando havia uma batalha de gladiadores, aquele que ganhava, ele podia executar o inimigo, ou ele podia tirar a roupa e dar a volta em todo o estádio, em uma carruagem, arrastando esse preso e gritando: eu venci, eu triunfei. Nós estamos olhando um homem em uma cruz, nós estamos olhando um homem morrendo em uma cruz, nós estamos olhando com os olhos humanos as pessoas cuspindo, batendo, xingando, zombando de Jesus. Só que Paulo está nos dizendo que aquele ato de Deus, aquela cruz, era um ato de despojar o império das trevas. Os demônios estavam tendo a sua maior derrota. Jesus triunfou na cruz. Encerrando, é por isso que nós temos regeneração. O que é regeneração, pastor? Mudança. Mudança de natureza. Eu e você tínhamos uma natureza totalmente corrompida, totalmente imunda, totalmente podre. Nós amávamos coisas que eram ruins. Nós amávamos coisas que não nos faziam bem. Nós tínhamos pavor de coisas boas. Agora, o que foi que Deus fez em nós? Mudou a nossa natureza. Nós passamos agora a amar uma coisa e odiar a outra. Sabe quando você come uma coisa demais? Por exemplo, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. No início do meu casamento, uma coisa que eu comi demais no início do meu casamento era aqueles bife empanado de frango. Minha esposa está em casa hoje, ela não pôde vir, a Maria vai sair da quarentena dela de pé, mão, boca. Ela já está bem, mas vai até amanhã. Domingo nós podemos estar no culto com ela e ela vai lembrar disso. No início do casamento era muito bife empanado de frango. Eu não aguento mais isso. Eu comi tanto isso. Eu comi tanto isso, tanto. Era uma alimentação extremamente saudável. Miojo,
e você colocava o pó depois de começar a fazer o miojo. E um bife empanado. E série. E a gente comia e não engordava. Seco. E eu não aguento mais comer esse negócio. Na verdade, isso é ruim. Tu sente tudo ali, menos o frango, naquele bife empanado de frango. O que é isso? Aí alguém chega e diz assim, Jack, vamos provar essa carne aqui, ó. Aí um amigo meu me levou para comer num local bacana. E você vai comer uma carne, e tem uma carne no ponto, fabulosa. E quando você come isso, você para e pensa, cara, aquele bife empanado de frango é terrível, aquilo é algo diabólico. É uma atuação de Satanás contra a minha vida. E você diz assim, eu posso não ter mais dinheiro, eu posso comer apenas arroz e ovo, mas eu não vou mais comer esse bife empanado de frango, eu não vou comer mais isso. Eu não consigo mais comer isso. Você pode me convidar, você pode, cara, botar o que for ali, você pode botar o tempero do Julian ali, da Fran aqui da igreja, e eu não vou comer aquilo, porque eu comi demais. E aquilo é ruim. Eu tive o paladar mudado. Regeneração é isso. Você comeu do lixo do pecado. Você comeu da porcaria do pecado. Você comeu da desgraça do pecado. E você comia aquilo, e aquilo estava te destruindo por dentro, até o dia em que Deus mudou a tua natureza. E você não consegue mais comer isso. E as pessoas ficam tentando empurrar isso para você. Come só um pouquinho, vamos lá, mas é que esse aqui tu não provou. É tipo eu não tomo café preto. Então todos os lugares que eu vou as pessoas dão, mas é que o meu tu não provou. Eu digo, não, eu não provei a maioria do mundo, eu não provei. Imagina, eu vou ter que provar a vida toda daí. Então você vai num local assim, a pessoa serve, vamos lá. Por exemplo, eu não como bife de fígado. Eu sempre digo isso, as pessoas, mas um bife de fígado delas narram o bife de fígado numa preparação perfeita. Não, mas é preparado assim, com cebolinha, tu é fresco, é gostoso demais. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, se bife de fígado for tão bom, por que não tem pizza de bife de fígado? Por que não tem hambúrguer de bife de fígado? Pastel de bife de fígado? Ou o bife de fígado é como um açaí, que tem que ser tão bom, que você tem que encher de leite condensado. Veja, o leite condensado ele é o bacon doce. Tudo que você coloca vai ficar bom. Eu não consigo comer. E eu vou nos lugares, as pessoas, não, come o meu, prova o meu, vai não sei o quê. E a gente quando foi fechar com o prédio aqui, tem gravado isso na internet. Eu sentei para assinar os documentos para nós poder pegar as chaves e vir para cá. O que a secretária da imobiliária fez? Ela trouxe um café preto para mim. E na hora os rapazes ficaram me olhando. E eu disse, eu vou tomar isso aqui. E quando eu botei perto do meu nariz, só o cheiro do café, eu já tá de vomitar, cara. Não, o cheiro do café. Só em pensar no cheiro do café. Porque eu não consigo comer isso. Isso é regeneração. Aquilo que você amava, aquilo que você gostava, você não consigo mais. Por que isso? Por causa da cruz. Em primeiro, é por causa disso, então, que nós temos conversão. Porque você tem que ser regenerado primeiro. E essa regeneração, ela vai desembocar inevitavelmente em uma prática de Deus. Se a regeneração, atenção, envolve os teus afetos, a conversão envolve a tua prática. Na regeneração, o teu coração é transformado. Na conversão, a prática de fato ocorre. Você abandona as trevas e se volta para Jesus. Então, em segundo, por causa da cruz, nós temos o perdão. Jesus Cristo perdoa. Ele olha para você. Ele conhece todos os teus pecados, todas as tuas maldades, o que você insiste em esconder. Jesus conhece onde você é luz e onde você é treva. Jesus sabe de tudo isso. Ele conhece você e ele perdoa você. Na própria cruz tinham 2 ladrões. A minha filha de 4 anos já sabe disso. 2 ladrões, um foi salvo. Ali, cara.
aos 45 do segundo tempo. Você imagina isso, cara? Aquele cara sendo salvo ali, ele se vira num dado momento, porque um dos evangelhos diz que os dois estavam zombando. E o outro, o evangelho, diz assim, não, mas ele se arrependeu. Mas como que aconteceu? Iniciou na crucificação os dois zombando. Então, no dado momento, aquele homem olha e o Espírito Santo atua na vida dele. Ele se vira para o outro crucificado e diz assim, cara, esse homem que está aí, ele não merece passar o que está passando. Nós merecemos. Toda a obra do Espírito, você está aceitando que é pecador. Aí ele se vira para Jesus e diz, mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele acreditou que aquele homem pendurado do lado dele naquela cruz, ele acreditou que aquele homem tinha um reino. Tem noção disso, cara? Você tem noção disso, se isso não é uma obra do Espírito? Jesus vira para ele e diz, hoje mesmo, nós estaremos caminhando pelas ruas de ouro, pelo paraíso. Aquele homem inaugurou o céu. Ele cortou o laço, entrando de mão dada com Jesus. Você tem noção disso? Perdão. Em terceiro, nós temos o quê? Por causa da cruz? Eu já falei para você. É muito mais do que perdão. Cara, olha para mim aqui. O que é a justificação? O homem passa a ter que justiça sobre ele? Qual? A de Jesus, ou seja, como alguém disse aqui, a de Deus. Isso é forte. É forte, né? Pesado isso, né? Eu estava vendo a minha série de sermões em Efésios. No início, quando Paulo chama eles de santos, e eu fiz uma introdução naquela série de sermões falando sobre santidade, e eu faço um paralelo com a Igreja Católica. O que tem que ocorrer para você se tornar um santo na visão católica? Cara, é muito trabalho, muito dinheiro, muita perturbação. As pessoas vão começar a orar para você. Imagina que terror isso. Só que agora, você possui, por causa de Cristo, a justiça de Deus sobre você. Em quarto, nós temos o quê? Reconciliação. Por quê? Porque se agora temos a justiça de Deus, nós nos relacionamos com quem? Com Deus. Agora nós temos essa justiça e passamos a ter a mesma justiça de Jesus. Não por mérito, por graça. Nós passamos a ter essa mesma justiça de Cristo, então somos reconciliados. Em quinto, por estarmos reconciliados, agora temos o quê? Paz com Deus. Nós fomos adotados agora. Nós éramos inimigos, e agora nós somos o quê? Filhos. Que demais isso, cara. Que poderoso. Tudo isso por quê? Vintage. Por causa da cruz. Nós éramos inimigos. Agora nós somos filhos, nós temos paz com Deus. E com isso podemos ter paz com o próximo e com a criação. Em sexto, por causa da cruz temos o quê? Vitória contra Satanás. Nós não estamos mais no reino de Satanás. Agora nós temos autoridade mediante o sangue de Jesus. Apocalipse 12 diz, eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro de Deus. Tudo isso por causa da cruz. É por isso que Mateus capítulo 16, Jesus diz, eu vou edificar a minha igreja. Atenção aqui. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, nós vamos saquear, nós vamos avançar. Em sétimo, nós temos um triunfo sobre o sofrimento. Nós ainda sofremos, nós ainda choramos, só que com a cruz, o sofrimento passa agora a ter um efeito santificador e cooperar para o nosso bem. Romanos, capítulo 8, verso 28. Você tem noção disso? Você tem noção que Deus ama tanto você que nenhum sofrimento da vida que você possui é desperdiçado?
tudo isso contribui para o seu bem. Você tem noção que você não chora em vão? Você tem noção que você não sofre em vão? Em oitavo, você possui agora a posse da salvação. Toma posse, meu irmão. Como assim a posse da salvação? Você é preservado, você persevera e você vai ser glorificado. Escute isso aqui. Nós somos preservados, iremos perseverar e seremos glorificados. Em Romanos 8, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Paulo cita isso no passado. Ou seja, o nosso Deus, Ele nos salvou, Ele nos justificou, Ele nos reconciliou e Ele nos glorificou. Isso, essa obra, esse último ato de Deus que ocorre na morte do crente, na morte do salvo, esse último ato, Paulo cita no passado. É tão certo que para Deus isso já ocorreu. Tudo isso pela cruz. Pecador, venha a Cristo. Existe salvação para você. Quem está vendo a gente pela internet, existe salvação para você. Se você congrega aqui já há tempo, você está nos visitando, você precisa abandonar o seu pecado. Você precisa abandonar as suas práticas pecaminosas e se agarrar na cruz. Não se agarrar nas suas boas obras, não se agarrar na sua história, não se agarrar nas suas desculpas, não se agarrar em nada disso. Tudo isso é fumaça, tudo isso é vapor, tudo isso é vaidade, é vão, é vazio. Não se agarre nisso, não confie nisso. Confie em Jesus. Confie no que Cristo fez na cruz do Calvário. Hoje é sexta-feira da paixão. Nós estamos aqui relembrando que Cristo, o nosso Salvador, foi pendurado em um madeiro. Sofreu dores agonizantes no teu e no meu lugar. Cristo foi ali, subiu naquele madeiro, naquele lugar chamado Gólgota, o local da caveira. Ele foi morto. Ele foi crucificado, morto e sepultado. Basicamente, João capítulo 19 trata essas 3 sentenças do credo dos apóstolos. Ele foi crucificado, ele foi morto e ele foi sepultado. E é disso que nós estamos falando aqui hoje. Eu quero orar por você nesse momento. Eu gostaria muito que você fechasse os seus olhos. Nós vamos fazer alguma coisa diferente aqui. Feche seus olhos. Eu vou orar por você. Nós vamos responder esse sermão ceando, cantando e ofertando, como sempre fazemos. Mas nós vamos iniciar ceando sem música, sem louvor. Você vai buscar o seu filho depois, para ele cear. Nós vamos iniciar ceando sem louvor, sem cânticos, como a igreja primitiva fazia, em silêncio, meditando nos nossos pecados. Nós teremos irmãos aqui no meio, naquele lado e naquele outro lado, com o pão e com o vinho. O cálice bronze é o vinho e o cálice dourado é o suco. Nós vamos responder comendo e bebendo no fundo do prédio aqui da igreja. Aí nós temos como receber ofertas, dízimos, para que o reino de Deus, a obra de Deus avance. Você pode fazer isso por Pix, por cartão, enfim. Mas eu gostaria que nesse momento nós lembrássemos dos nossos pecados. Houvesse arrependimento aqui. E se você está convivendo bem com o seu pecado, o seu problema é maior. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço pela cruz do teu filho. Eu te agradeço por Jesus. Eu te agradeço porque Jesus
veio ao mundo, padeceu uma morte que é inimaginável. Muito obrigado. Porque essa maldição nos alcançou em um formato de bênção. Porque aquilo que era morte em Jesus, para nós é vida. Obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor salve aqui nessa noite. Conceda transformação aos corações. Conceda graça. Conceda misericórdia. No nome que é sobre todo o nome, no nome poderoso de Jesus. Que haja libertação dos pecados, dos vícios, das maldades, do diabo. Que haja confissão, vida, libertação, no santo nome de Jesus. No santo e bendito nome de Jesus. Aleluia. 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 Você pode sair do seu lugar, ficar de pé e participar desse momento.